Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você e vem comigo. Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. E seja muito bem-vindo ao novo podcast, um novo episódio aí do Origem com Janaína Spolidório e Carol Cardenas. E hoje nós vamos falar de algo super polêmico, tanto na educação quanto fora dela, que é o papel da mulher na sociedade. O papel da mulher, gente, porque a gente tem aí em março, Dia da Mulher, e nós escolhemos algo muito especial para fazer um cross aqui entre literatura e pedagogia, que é a série Bridgerton. Ela estreou aí na Netflix no final do ano passado e é uma série super popular entre mulheres, principalmente, porque traz ali uma história sobre o período regencial em Londres, no qual as mulheres elas usavam espartilhos, elas tinham uma questão social muito forte de submissão. E nós achamos super interessante trazer aqui para vocês, porque o que a gente não quer é que você seja colocada no espartilho da educação. Tem uma escritora super famosa desse período chamada Jane Austen, é uma das minhas favoritas. Vocês devem conhecer ela por alguns filmes aí ou até seriados. A gente tem aí escrito por ela Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, são obras bem famosas e trazem um pouquinho dessa época, se vocês quiserem ler ou assistir os filmes aí, são super legais. Voltando aqui para a série da Netflix, ela foi produzida pela Shonda Rhimes, que é a mesma do Grey's Anatomy, e ela é baseada na série de livros da autora Julia Quinn, que é o pseudônimo usado pela nova-iorquina Julia Pottinger, de 51 anos. E a gente mergulha nessa Londres regencial, que embora seja muito longe daqui, porque é século XIX, né, em tempo, ela tá super assim junto com o que acontece na educação no Brasil hoje. Vocês vão achar vários paralelos aí que a gente vai fazer entre a época regencial de Londres e a situação que a gente vive na educação. Tem muito romance, muito baile, muita pompa. E além disso, a gente tem alguns personagens muito divertidos, como a Lady Whistledown. A Lady Whistledown é a fofoqueira de plantão, e quem não tem uma fofoqueirinha, né, gente, nas escolas, aí vamos dizer que vocês nunca viram, vocês estarão mentindo, porque sempre tem uma que vai contar tudo para todo mundo. E esse é o universo feminino. Infelizmente, a gente tem mesmo essa questão da fofoca às vezes, que é uma das coisas aí que impacta um pouco a vida profissional. Mas é importante falar sobre isso também, né? Porque tem um limite para tudo. Mas essa série, ela veio de uma origem, né, Carol? Oi, gente, tudo bem? Sim, ela veio de uma origem. Olha lá, gente, com a origem. Sim, origem de tudo. É por isso que o nosso podcast chama Origem, tá, gente? Se vocês não sabiam, estamos explicando agora. Sim, é uma série de livros. Por sinal, li todos, Diana também. São 9 livros. Engoli todos eles, eles são fininhos. Cada livro conta a história de um filho. A gente vai contar um pouquinho mais pra frente. E eles são muito populares. Muito, muito, muito. Bateram recorde de venda, todos eles. Eles saíram, né, acho que alguns têm intervalo de ano, de um pro outro. Alguns têm meses. Mas foi super bem recebido por todos, pelos adolescentes, as mais velhinhas principalmente. E então a adaptação da Netflix com certeza tinha que ser cativante, tinha que causar essa situação em nós. Tem várias coisas, gente, várias coisas. A história ela acontece entre 1813 e 1821 em Londres, a Jana já falou. E tem muito, muito, muito detalhe da época. A gente vai se atentar aqui à série, tá bom? Então, lá você consegue ver muitas coisas. É palpável aquilo que a gente vai falar aqui. E principalmente essa parte do cenário, dos figurinos, dos cabelos e o bendito do espartilho. Falaremos dele depois. Quando a gente fala de Londres regencial, a gente está falando de muita tradição. Então, era uma época em que as jovens, as meninas, elas eram preparadas, elas eram apresentadas para a sociedade. Então, elas debutavam, né? Eram apresentadas e elas estavam sempre disponíveis. Isso é um nome horrível, ruim.
um termo ruim, né? Mas as famílias disponibilizavam elas para que elas se casassem bem, para que elas estivessem disponíveis para maridos que estivessem interessados nelas. Assim como todas elas usavam, quem de novo? Os benditos espartilhos sufocantes, porque só de a gente olhar, e aí eu não quero aqui, e acho que a Jana também não, entrar num preconceito com isso. Nós sabemos que sim, existem pessoas que usam espartilho, que usam o corset, e não vamos entrar nesse mérito, tá bom? Não, se você usa, se você gosta, isso é algo seu. Estamos falando de 1813 e 1827, quando as mulheres usavam isso porque elas tinham que usar por uma série de imposições, ok? A gente tem que se atentar a isso, tá bom? Jana, você quer falar um pouquinho pra gente dessa primeira temporada? Bom, essa primeira temporada, ela vai girar em torno do romance entre a Daphne, que é, na verdade, a quarta filha, gente, porque, assim, é tão interessante que os filhos, eles têm aí uma ordem alfabética. Então, o primeiro que nasceu chama Anthony, é o A de Anthony, depois o B de Benedict. Então, a Daphne, que começa com a letra D, vai ser a quarta filha aí da nossa querida Violet Bridgerton. A Daphne Bridgerton é a filha mais velha, porque é a primeira menina que nasceu, né? E o livro dela se chama O Duque e Eu. Na série, ela vai casar no final ali com o Duque de Hastings, que é o Simon Basset, e começa toda a saga, né? E você deve estar se perguntando o que tudo isso, né, do Simon e da Daphne tem a ver com educação, porque, por enquanto, ainda não estamos fazendo a ligação. Mas a série, ela vai abordar aí uns temas muito interessantes, né? Essa questão dos filhos, que cada um ali tem uma letra, na verdade, cada um tem também características individuais. Mesmo a Violet tendo criado eles da mesma forma, ela é uma mãe viúva, né? Ela conseguiu ir até a letra H da Hyacinth, né? Ela foi até a letra H dos filhos, mas ela conseguiu ali criá-los dentro de uma mesma situação social. E daí, quando a gente fala de formação do professor, a gente também ouve isso, porque nós somos criados dentro de um mesmo sistema educacional. Então, a Violet, para nós, a gente pode comparar aqui no podcast como o nosso sistema educacional. Ela vai educar as filhas e os filhos dentro de um sistema já pronto e que é a sociedade que vai ditar o que deve ser feito e o que não deve. Então, a princípio, vocês vão notar na série que a Daphne, ela se vê ali meio sem saída. Ela parece ser muito ingênua, muito tonta, mas ela vai conseguir se revelar. E é quando a gente consegue aí o despertar do professor, que ele está dentro da educação, mas percebe que não é aquilo do jeito que foi formado na cabeça dele. Então, a Daphne é a personagem que eu acredito que nessa primeira temporada da Netflix consiga transparecer esse tipo de coisa. Então, ela deixa muito transparente ali que ela foi criada daquela forma, mas ela começa a ver um novo horizonte, novas coisas que não contaram para ela. Ela começa a se sentir incomodada com o papel da mulher na sociedade e ela usa dos artifícios da própria sociedade para poder lidar com as coisas que lhe são impostas. Então, isso é bem interessante, né, Carol? Pois é, Jana. Sim, a Daphne tinha essa consciência e bem que a gente queria que os professores, todos, professores, professoras, escolas, tivessem essa consciência também, né? Porque, infelizmente, uma das coisas que a gente mais escuta, sim, primeiro, todos nós professores, então a faculdade de pedagogia é a mesma, o magistério é o mesmo, a escola é a mesma, o conteúdo é o mesmo, os ensinamentos são os mesmos. E o que a gente costuma ouvir, assim, ainda mais a Jana, que está sempre dando curso, ela escuta isso repetidamente, que são justificativas, né? Tipo, mas eu aprendi, na faculdade eu não aprendi isso, como é que eu vou saber? Mas eu tenho magistério, eu sempre fiz assim, sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. Mas eu vou me matar? A escola também não ajuda. Enfim, as desculpas, elas são infinitas. E sim, gente, nós somos produto daquilo que a gente aprendeu,
daquilo que a gente ouviu na escola, ouviu na faculdade, aprendeu em casa. Sim, mas isso não pode ser uma desculpa pra gente o tempo todo. Sabe a musiquinha da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não dá, gente, não dá. Passou. Hoje, a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muitas coisas, a gente tem acesso a formações que a gente não tinha antigamente. E até financeiramente falando, a gente tem mais coisas acessíveis hoje. Antes não tinha. Olha, a gente pode pensar, vocês todos podem pensar quantos de vocês fizeram faculdade e quantos fizeram tarde. Porque lá atrás era super caro fazer faculdade. E tem gente que fez e está fazendo agora, porque se tornou uma coisa mais acessível. Fora cursos gratuitos, fora, enfim. Então, as desculpas são imensas, mas as justificativas para elas, gente, já deu, né? A gente precisa dar uma movimentada nisso. E a gente está num momento, e aí a Jana vai falar disso com a gente também, que ou a gente se esforça, porque tem muita gente fazendo muita coisa, gente que se atualiza, gente que, como a Daphne, se mexeu, saiu da zona de conforto, não aceitou a coisa como está. E são essas pessoas que estão ocupando lugares que a gente, às vezes por preguiça ou por desculpa, não ocupa, né, Jana? Sim, por isso que a gente chama aqui o primeiro Origem de espartilho na educação. Como a Carol falou, nada contra. Eu mesma, às vezes, uso um tipo de espartilho, porque como eu trabalho muito sentada, eu preciso de uma correção postural. Não é bem um espartilho, né, gente? É mais aquele corretor. Mas tem pessoas que gostam. O espartilho que nós estamos falando aqui, e estamos explicando, eu estou explicando novamente, porque às vezes a gente é mal interpretada, exatamente porque a sociedade te formou assim, então você não consegue ler as entrelinhas, não é culpa sua. Como a gente às vezes é mal interpretada, que nós estamos explicando? Que esse espartilho é no sentido de sufocar o que você é. Então, são essas pessoas que ficam sufocadas pela situação. Elas ficam vitimizadas. Nós não podemos ser vítimas, nós temos que ser protagonistas da educação. Enquanto você for vítima, você não vai receber valorização. Que empresário você conhece que quer pagar uma vítima? Me fala. Qual coitado, porque assim é se fazer de coitado, né, gente? Vamos falar assim, o Jana Sincera aqui funciona bem. Qual coitadinho recebe financeiramente para ser um coitadinho? Me fala, financeiramente bem. Não recebe, porque ninguém vai investir nesse sujeito. Como que você vai investir numa pessoa que não se valoriza? Não investe. Então, por isso que a gente está falando aqui nessa questão do espartilho da educação, que a gente achou que caía como uma luva, lá outro objeto ali da Londres residencial, cai como uma luva você pensar na educação, no sistema educacional ali, como um espartilho na educação. Origem, com Janaína Espolidório. A gente já falou aqui, né, algumas vezes, que a série se passa em 1813, ali nesse período bem distante da gente. E era um tempo em que as mulheres não falavam. A Jana até falou isso no comecinho do podcast. Elas não tinham vontade própria e elas tinham um papel principal, que era se casar bem. Era isso que era esperado da mulher na sociedade. Nós temos outras expectativas em relação a nós, ainda hoje em dia, mas as coisas estão melhorando bem devagar pra gente, né? Isso também fez a gente pensar na escola, na sala de aula e na relação que a gente tem com a nossa profissão e tudo que tem a ver com essa profissão professor. No entendimento da sociedade, acho que da escola às vezes, da família, enfim, o professor ele não fala, ele é o cara ou a pessoa, a mulher que cumpre ordens e entrega relatório no fim do semestre, é quem leva a bronca quando alguma coisa dá errado e pronto, né? A impressão que dá às vezes é que isso é que as pessoas esperam da gente como professor. E aí a gente tem algumas provocações para vocês hoje. Presta bem atenção nessas perguntas. Quantas vezes você já se questionou se o que você diz é realmente entendido por todos? Pelos alunos, pela escola, pelo pai? Quantas vezes você defendeu uma postura sua e explicou por que você disse aquilo? Por que você não vai fazer? Porque eu não quero, porque não vou fazer ou porque vou fazer? Quantas vezes você questionou uma decisão da escola que não fazia sentido nenhum e sugeriu outra? Pensa bem, eu vou além.
Quantas vezes você deixou de fazer algo ou fez o que não gostaria porque era mais fácil simplesmente obedecer aquela ordem? Ai, Jana, fala, me conta. Você já ouviu bastante histórias assim? Já ouvi bastante, Carol. Na verdade, eu ouvi bastante e também vivenciei várias, porque eu também estive ali no meio educativo, eu também tive que obedecer, abaixando a cabeça, mas esse tempo já passou, né, gente? Já amadureci, já sofri outras experiências, já me libertei, já tirei meu espartilho total, tô agora aqui até fazendo umas coisas que eu jamais faria 10 anos atrás. E você também pode fazer isso, claro. Porque tudo isso é aquele mimimi da escola eterno, que eu até já tinha falado ali, a gente até tinha pensado em trazer nessa questão do mimimi, é que a gente não trouxe total, mas fica muito esse mimimi, né? Porque é um mandando e daí o resto não aceita, e em vez de ficar explicando por que você não aceita, tentar colocar o que você pensa, fica mimimi pra cá, mimimi pra lá, e nem chega isso lá no ouvido do diretor, do coordenador, porque é os mimimi todos secretos, né? A gente tem a sociedade secreta do mimimi na escola. Então você deve ter um cafofo aí na sua escola que tem o lugar do clube do mimimi secreto seu. Toda escola tem um, gente. Se você não participa, pode procurar, que algum grupo de professor vai participar. Eu raramente participava, eu era um pouco isolada, especialmente nos meus últimos anos, porque eu não concordava com aquilo. Então, essa também é uma forma de você se colocar. O silêncio, ele geralmente acontece quando você está a ponto de mudar a sua carreira. Isso aconteceu mais de uma vez na minha vida e talvez aconteça de vocês alguma hora. E talvez até esteja acontecendo neste momento que você está ouvindo esse podcast. É quando você se silencia porque você fica gritando dentro de você e você pensa, eu vou mudar. Eu não quero mais estar aqui, eu quero estar em outra escola, ou em outro cargo, ou em outra situação. Então isso acontece sim, porque a gente veste uma roupa de boa moça que não deveria vestir. Né? Isso que a Carol falou é bem assim, evidente, essa questão da boa moça, porque a professora é a boazinha, é a tia, é a que vai ensinar, ai, como ela é bonitinha, ai, como ela é dengosa, como ela é carinhosa com as crianças. Gente, qual é o objetivo seu na sala de aula? Qual é o papel que você quer passar? Você tem que passar o papel de competência, de eficácia. Você não tem que usar uma máscara social, você tem que ensinar. Não que a gente vai estabefar as crianças, né? Mas Não quero te cortar, Jana, mas eu acho muito importante a gente deixar isso muito claro. Quando a gente fala aqui, a gente tem repetido isso algumas vezes e é com o intuito de que isso entre mesmo na sua cabeça. O não ser boazinha, não ser a tia, não ser a pro fofinha e carinhosinha e nananã, não quer dizer que você precisa ser um bicho com os seus alunos. Não quer dizer que você não vai sorrir para eles. Não quer dizer que você não vai cumprimentá-los. Não é isso. O que nós estamos falando aqui, eu acho que é muito importante para a gente entender, para que a gente não tenha mimimis internos também. Porque a gente também é mimizento. Vamos combinar. Professor também é mimizento. Então, a gente tem que ter isso em mente. Eu não preciso fazer um papel de bonzinho ou de boazinha, sabe? É o que a Jana falou, é uma máscara, essa coisa para a sociedade. Não, eu posso ser um bom professor, eu tenho que executar o meu trabalho em sala de aula perfeitamente, mas eu ainda assim posso ser bom para os meus alunos. Ser bom para os seus alunos, de ser alguém com quem eles têm uma relação, afinal de contas eles passam bastante tempo com a gente dentro de sala de aula, é diferente de ser bonzinho. Fala sim para tudo, não cumpre seu papel e acha que sorrir e pegar o aluno do colo já fez o seu papel, tá bom? Então é legal a gente tocar nisso e deixar bastante claro para a gente não se perder nisso. Mas espera aí, então eu não posso ser fofa com os meus alunos? Você pode. E ainda assim dar uma aula maravilhosa e ainda assim ter o respeito deles, mas saber por que você tá ali, qual é o seu papel na sala de aula. É isso, né, Jana? exatamente, Carol, essa questão aí do ser fofinha, ser tiazinha é feio, né? A gente lembra de outra tiazinha, mas ser assim muito fofa em excesso, às vezes não dá a sensação de profissionalismo, e é aí que a gente quer chegar.
nesse Somos o que Queremos Ser, que é o nome aqui do Origem 2. Você vai ser o que você quiser ser. E a escola, ela vai colocar empecilhos, sim. Toda profissão existem os empecilhos, os obstáculos, mas cabe a você mostrar o quanto você é eficaz, eficiente, competente e como você está certa. Note que eu falei a palavra mostrar. Muitas vezes não adianta você discutir com a pessoa, porque ela está muito longe do seu raciocínio. Então, o que você faz? Você faz de um jeito diferente e você mostra o resultado para que ela compare com quem fez do jeito que ela mandou. Então, você fala, olha, os meus alunos estão desse jeito. Nossa, mas como você conseguiu? Ainda bem que eu falei aquilo. Não, mas eu fiz diferente. Daí você joga assim, você está bem feia assim. A Carol tá fazendo uma cara muito engraçada, gente. Se vocês pudessem ver, vocês iam dar risada. Mas você, assim, delicadamente mostra que o ponto de vista dessa pessoa estava enganado. E que se você tivesse falado isso naquele momento, ela não teria ouvido você. Mas como você mostra resultado, primeiro ela elogia seu resultado, para depois você contar que não foi do jeito que ela pediu. Por isso que deu esse outro resultado. Porque senão teria sido o mesmo resultado das outras turmas. Então, você mostra o que você quer mostrar. Isso, gente, é ser um professor empreendedor, que é o que a gente tem falado aí nas redes sociais, tem incentivado vocês a empreender. Nem sempre empreender é investir, é usar a parte de monetização, que é a inserção de dinheiro aí numa empresa. Às vezes, empreender é você conseguir avançar na sua própria carreira, avançar como profissional. Então, você tem aí vários tipos de empreendedorismo e ele vai começar sempre de você. O empreendedorismo é de pessoa para pessoa. Então, ele começa dentro de você para dentro das outras pessoas. E é quando acontece a transformação. Essa transformação social que todo mundo sonha, até o professor bonzinho, que a gente está falando aqui, ele só vai acontecer quando essa pessoa notar que ela tem um impacto profundo na sociedade e que ela pode sim modificar. Porque parece utópico você dizer que a educação modifica as pessoas, mas não é. Vai depender da sua postura, da atividade que você escolhe, de como você trata a sua escola, seus alunos, qual é a sua postura na escola. Se você tem uma postura que não condiz com o que você quer receber, você não vai receber realmente. Você precisa ter uma postura sobre o que você quer ser, não sobre o que a sociedade quer que você seja ou sobre o que a escola quer moldar em você. Ok você ir de acordo com as normas da escola, mas tudo tem seu limite. O limite é a ética, o profissionalismo, a honestidade e o que vai fazer bem para o seu aluno, porque esse é o seu objetivo final. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, voltando lá à nossa historinha, né, da série Bridgerton, nós temos um casal, que é a Daphne e o Simon, e eles encontram muitas dificuldades para conseguir ficar junto de verdade. Bom, tem o passado de um, a opinião dos outros, os conselhos da família, a atenção da sociedade. Tudo isso faz parte ali da trama da história e parece que isso não mudou de lá para cá, né? A gente tem aqui o passado nosso de formação acadêmica, que não é lá essas coisas. A gente tem a opinião dos familiares sobre quem a gente deve ser profissionalmente. A opinião do pessoal da escola sobre o que você deve fazer. Conselhos de amigos, atenção da sociedade. Tudo está aí na escola também, na comunidade escolar. Mas você sabe qual é a diferença, a grande diferença lá do Londres regencial de 1813 para hoje? Nós temos direito de escolha, né, Carol? Exatamente, Jana. E que diferença, né, gente? Hoje é a gente que escolhe ser melhor profissional, melhor professor, melhor educador, melhor gestor. Essa escolha está mesmo nas nossas mãos. É a gente que decide se vai estudar, se vai se aprofundar para dar uma aula melhor. Se é a gente que vai assumir mesmo esse papel de alguém que quer marcar a vida do aluno, porque a gente escuta isso também. Ninguém quer dar uma aula por dar uma aula. Preparar uma aula, ela dá trabalho. Pensar num conteúdo, ele dá trabalho. E você só jogar isso ao vento é muito triste. O que vai fazer diferença em como esse conteúdo vai ser entregue, em como o seu aluno vai se relacionar com isso, está sim nas suas mãos. Essa escolha é sua. Fazer diferente, fazer igual o coleguinha, fazer como você sempre fez. Ser empreendedor
ser respeitado na escola. E eu vou agora usar, já porque nós estamos falando de mulheres. Então, mulheres, escutem-nos, tá bom? A gente tem um hábito, e agora acabei de ler, tô olhando aqui o meu papel e as minhas anotações. E a gente tem um hábito de sempre falar o professor empreendedor. E a gente pode falar professora empreendedora, né? Porque a gente está falando de mulher e a gente tem que lembrar de usar o A no final, não é? Então, ser empreendedora, ser respeitada e aceitar que o seu trabalho exige, sim, dedicação. Mas ele tem uma palavra que define tudo. E a Jana falou ela lá em cima. Tudo define como é que vai ser, se vai ser melhor, se não vai ser, se vai ser diferente, se você vai ser empreendedor, se vai ser reconhecido, se não vai, que é escolha. E a gente tem essa escolha. Quem você escolhe para ser agora? Vai ser o de sempre? O mesmo professor, a mesma professora que bota lá seu uniforme, seu crachazinho, pega a sua pastinha, abre sua aula? Ou vai ser alguém diferente? Jana, você já escolheu faz tempo, né? O que você vai ser? E essa galera, como é que escolhe? Tem uma dica, Jana, para se movimentar, olhar para si e falar, não, agora eu vou. Tem mais alguma dica? Olha, a primeira dica, Carol, é não depender de ninguém. Porque um grande erro de quem quer mudar a questão profissional é depender do outro. Então, você vai lá no outro e tenta convencer ele a mudar, para ele mudar primeiro, para depois você mudar. Isso não existe, gente. Ou você muda porque você quer, porque a transformação é interna, não é externa. Ou você não vai mudar nunca. Você vai continuar na mesma sempre, porque, afinal de contas, te fizeram assim e você não tem como sair desse local. Isso não é legal, isso vai te sufocar a vida inteira. Você vai passar uma vida trabalhando numa coisa que você não quer, não concorda, se você não se coloca. E você vai se arrepender lá no final da vida quando não tiver mais chance de fazer isso. Quer dizer, de mudar, né? Vai ser aquele, agora eu vou aposentar e não vou fazer mais nada. Vai começar a ter Alzheimer, porque você vai parar sua atividade cerebral. Não vai ter dinheiro, porque você não mudou de carreira, assim, profissional dentro da educação, não conseguiu galgar novos desafios, maiores salários. E você vai também ficar em casa, agrurando que você a vida inteira foi aquilo e nunca falou, você sempre falou amém para tudo e para todos. Então, isso que vai acontecer com você se você não mudar. Realidade nua e crua aqui, no Origem. Não gosto de ficar mimimi, vocês sabem, eu sou bem objetiva e direta. Não tenho essa questão emocional aí que a gente tem na educação, sempre fui assim e continuo sendo assim no Origem, né? E é isso que vocês precisam buscar também, ser mais objetivo, saber o que quer e ir atrás. Pode até ser que você fique preso numa situação por um tempo, mas quando você sabe que você vai sair daquilo, já te dá outra perspectiva de vida. Então é isso que a gente quer que vocês façam, que vocês escolham quem vocês querem ser dentro da educação ou dentro da profissão que vocês escolheram. A graça da traça. Quando Queen começou a escrever os romances Os Bridgerton, era para ser uma trilogia compacta. Uma coisa levou a outra e surgiram 8 livros. Porque eu não tinha planejado escrever 8 livros originalmente, dizia Queen. Eu realmente não planejei todo o arco de histórias muito bem. Como resultado, algumas vezes eu descobri que tinha me encurralado. Coloquei personagens em lugares extremamente inconvenientes para a história que estava escrevendo. A graça da traça. A série foi um recorde para a Netflix, que esperava 60 milhões de espectadores e apenas 4 semanas após o lançamento, ela já tinha 82 milhões de visualizações. Meninas, meninos, todos vocês que nos ouviram hoje, não se choquem, tá bom? Se em algum momento a gente falou alguma coisa que você ficou muito... Meu Deus, elas estão loucas! Não, nós não estamos loucas. Nós estamos preocupadas e empenhadas para que você seja, assim, melhor naquilo que você se propõe a fazer. Em tudo, na sua vida, na escola, fora dela, tá bom? Então, um beijo pra você que ouviu a gente até aqui. Eu espero que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E eu agradeço demais pela oportunidade de ser ouvida. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, as puxadinhas de orelha que a gente dá, porque a gente dá assim com boa intenção de vocês avançarem, evoluírem aí na carreira profissional.
Espero que vocês gostem aí do cross que a gente fez com a série Bridgerton, né? Porque é uma série, assim, realmente bem popular ali. Especialmente entre mulheres, né? Porque ela tem uma pegada, assim, bem feminina, negócio de romance, né? Quem lia romance de banca, que nem eu, né? Sempre li romance de banca. Certamente já ouviu falar de um dos filhos aí da Violet. E é bem interessante realmente a série. Ela traz ali um apelo bem significativo. E se você olhar além dos babados, vestidos e espartilhos, você vai ver muita coisa que continua acontecendo hoje. Nós não aprendemos com a história. Então, como nós não aprendemos, porque ficou muito ali a inferência da coisa, estamos aqui tirando tudo isso para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo Origem. Origem. Bron. Pons. Tiger. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.